Bem, pessoal, bem-vindos então aqui à terceira parte da nossa aula e dessa vez a gente vai focar propriamente na configuração das rotas estáticas, tá? E a gente vai ver que existem vários tipos de rotas estáticas, a gente vai trabalhar com todas elas. A gente viu que a tabela de roteamento ela pode ser preenchida através de três tipos diferentes de aprendizado, né, digamos assim. Uma delas são as rotas que estão diretamente conectadas, ou seja, você entrou no roteador e você digitou lá IP address em uma das interfaces e colocou o endereçamento IP em uma máscara. Então essa é uma rota que o roteador vai aprender, obviamente sozinho, porque assim que você configurou ele sabe que aquela rede está conectada com ele. E você tem também as rotas que são aprendidas estaticamente e dinamicamente. A gente viu que dinamicamente são as rotas que são aprendidas por algoritmos de roteamento, ou seja, é um algoritmo que é programado com um protocolo, né, entre vários roteadores, e aí uma vez que esse algoritmo é configurado, os roteadores começam a trocar informações das redes conhecidas por cada um deles entre si, para que todos eles possam convergir, ou seja, ter uma mesma base de dados para aprender a navegar naquela rede, né? Só que nesse momento a gente vai focar em rotas estáticas, ou seja, esse trabalho que o algoritmo de roteamento faz, quem vai fazer somos nós através de uma configuração manual de rotas estáticas no roteador. E existem vários tipos de rotas estáticas. A mais comum delas, que a gente vai começar vendo agora, é a Network Route, ou rota de rede, onde você informa como é o caminho que vai ser utilizado para chegar numa rede como um todo, certo? Ou seja, todo um conjunto de endereçamentos, que é o mais comum. Você tem o Host Route, que é você colocar uma rota para chegar num host em específico, ou seja, não é que você quer chegar numa rede inteira, você quer chegar num host em específico, num dispositivo específico. E aí vai ser um tipo diferente de rota estática. Você tem as rotas flutuantes, que são rotas que a gente usa para poder ter um backup nas rotas estáticas, porque se você aponta uma rota estática para um determinado caminho, o que acontece se esse link falha? Vai ficar com um link apontando para um lugar que não está mais funcional, um link que já foi derrubado. Então a rota estática ela vai entrar como se fosse uma rota de backup, essa rota flutuante, perdão, ela vai entrar como se fosse uma rota de backup, onde a gente vai configurar duas rotas, uma vai ser, digamos assim, a preferencial e a outra vai ser uma rota de backup, uma rota reserva. Uma vez que a primeira rota fique indisponível, o primeiro caminho fique indisponível, ele vai assumir com a rota flutuante como uma espécie de rota backup. Quando a gente está falando em roteamentos dinâmicos, esse tipo de rota backup, ele é feita automaticamente em uma conversa que os roteadores tratam entre si. Mas quando a gente fala em rotas estáticas, como o roteador não vai pensar no que fazer, a gente já tem que prever esse tipo de situação. E por último a gente tem as default routes, ou seja, o que acontece quando um roteador recebe uma mensagem, essa mensagem está procurando por uma rede e ela não encontra um caminho na tabela de roteamento para encaminhar essa mensagem até o destino. É como se fosse uma rota que entra por último, lá no final da lista, dizendo assim, olha, se você não encontrou nenhum lugar para encaminhar essa mensagem, encaminhe para essa rota aqui. A rota default ela faz isso, ela significa todas as outras opções. Já que você não encontrou nenhuma opção para rotear esse pacote na tabela de roteamento, então você vai seguir pela rota default. Então a gente vai ver esses 4 tipos de rotas aqui na prática. A gente vai começar falando sobre a principal delas, que é o Network Route, certo? A rota de rede. Ou seja, você tem aqui do lado esquerdo a rede 172.168.1.0/24, que ela quer se comunicar com a rede 172.168.2.0. O lado esquerdo, né, o computador número 1, quer se comunicar com o lado direito, que é o computador número 2. Então, o que acontece? Se você deixar por padrão essas configurações todas aí feitas em cada uma dessas interfaces, o roteador, o computador 1, ele não vai saber como chegar na rede 2. Por quê? Porque no roteador R1 só estão conectadas a ele o quê? A rede 172.168.1.0/24, então ele conhece essa rede, e a rede que interliga o roteador R1 com o roteador R2, que é a rede 172.16.4.0/24. Essas duas redes o R1 conhece naturalmente porque estão diretamente conectadas com ele. Mas
ele não conhece aquela rede que está à direita de R2, a 172.16.2.0. E aí como é que a gente faz para poder declarar uma rota estática para fazer com que o computador 1 consiga se comunicar com o computador 2? A gente tem que entrar lá no roteador R1 e colocar uma rota em R1 para dizer que, olha, IP route, e aí repare que esse comando IP route ele é colocado dentro do modo de configuração global, ele não é colocado dentro da interface, e aí você vai declarar, existem duas formas que você pode declarar isso. Numa delas, em ambos os casos, você vai declarar a rede para a qual o pacote deseja alcançar como destino, né? Então, por exemplo, você não quer alcançar a rede 172.16.2.0/24? Então o comando vai ser iproute 172.16.2.0. O /24 a gente transforma ele para aquela notação decimal pontuada, então vai ser 255.255.255.0. Então isso é igual para ambos os casos. E depois disso você vai colocar uma das duas opções: ou a interface do roteador que você está configurando, por onde aquele tráfego vai sair, ou o endereçamento IP do próximo destino, do próximo roteador. Ou seja, tanto faz a opção que eu vou querer escolher. Ou eu coloco IP route, você quer chegar na rede 172.16.2.0.255.255.255.0, então se eu estou colocando essa rota no R1, você vai sair pela interface serial 0/0/0, que é a interface do roteador R1 que está conectado com R2. Ou, no lugar dessa interface de saída do roteador onde você está configurando a rota, você pode colocar o IP do roteador R2 que está conectado com R1, né, que eles estão na mesma rede, que seria no caso 172.16.4.2. Então, não existe ordem de preferência, tanto faz a ordem. Lembrando que você tem que configurar a rota indo, então tem que configurar, adicionar essa rota em R1, uma dessas duas opções, não precisa adicionar as duas, para o tráfego conseguir sair de R1 e chegar em R2. E claro, em R2 você também tem que adicionar uma rota voltando para R1. Ou seja, lá em R2 você vai entrar no modo de configuração global e colocar, por exemplo, IP route. Aí quem é a rede com quem 2 vai querer falar? Quando 2 quiser falar com 1, qual é a rede do 1? Você vai colocar IP route 172.16.1.0 espaço 255.255.255.0 espaço, aí você vai colocar ou a interface no qual o R2 está conectado com R1 ou o IP do R1, dessa interface que vai estar nessa interface serial 0/0/0, tá? Você configura uma rota estática indo e uma rota estática voltando, uma em R1 indo e outra em R2 voltando, porque o tráfego ele é sempre bidirecional, né? A mensagem vai e ela precisa voltar, mas a gente vai ver como é que faz isso aqui na prática, tá? Aqui eu estou pegando agora uma rede um pouco mais complexa, mas não tão complexa assim, que ela que essa topologia aqui ela é composta de algumas redes. Essa rede azul aqui, que eu vou chamar ela aqui de rede 1, essa rede vermelha aqui, que eu vou chamar ela de rede 2, e essa rede 3 aqui, que eu vou chamar ela de rede 3, tá? Claro que a gente sabe que entre R1 e R3 é uma outra rede, entre R1 e R2 é uma outra rede, tá? Mas eu estou colocando essas redes aqui porque são as redes onde a gente vai trabalhar rotas estáticas. Então, num caso como esse, por exemplo, como é que eu teria que aplicar as rotas estáticas nos roteadores para que a rede azul, a verde e a vermelha consigam falar entre si? Então, obviamente que em R1 eu preciso de uma rota estática apontando para R1 saber aonde se localiza a rede verde, e em R1 eu também preciso colocar uma rota estática para R1 saber onde se localiza a rede vermelha. Do mesmo jeito, quando eu for para R3, eu preciso colocar uma rota apontando para a rede azul e outra rota em R3 apontando para a rede vermelha. E R2 a mesma coisa, uma rota apontando para a rede azul e outra rota apontando para a rede verde. Vamos ver aqui como é que isso funcionaria. A primeira coisa, eu teria que entrar em R1, e aí, de novo, eu vou aqui misturar para a gente poder brincar com isso, os tipos de rota como eu poderia ter declarado. Reparem que em R1
Entrando em R1, a gente vai entrar no modo de configuração global e a gente precisa declarar duas rotas. Uma para a rede verde, que é um 92.168.3.0/24, e uma para a rede vermelha, que é um 92.168.2.0. Então, entre em R1, eu declaro lá. Vou começar declarando como é que eu teria uma rota para chegar na rede verde. IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, e aí eu posso escolher colocar ou serial 0/0, que é a interface que vai escoar de R1 para R3, ou o IP do próximo roteador, que seria, no caso do R3, seria o IP 172.16.2.2. Tanto faz, tá? A mesma coisa, em R1 eu vou aplicar uma rota para chegar em R2, para empurrar esse tráfego para chegar na rede vermelha. Então eu vou colocar a IP route, a rede de destino para a qual eu quero chegar, né? 192.168.2.0, 255.255.255.0, e aí repare que aqui eu peguei o IP do R2 que está conectado com o R1, 172.16.1.2. Eu também poderia ter colocado aqui nesse caso, ao invés de 172.16.1.2, que é o IP do R2, eu poderia ter usado a serial 1/1 do roteador R1, que é a serial por onde vai escoar esse tráfego. Tanto faz, não precisa aplicar os dois, eu escolho uma opção ou outra, tá? E como é que isso seria agora no caso de R2? O R2 eu vou precisar também de duas rotas. Uma rota, de novo, modo de configuração global. Vou entrar lá no modo config e vou dizer IP route para se chegar na rede azul 192.168.1.0, 255.255.255.0, e aqui eu estou colocando que o tráfego vai sair pela interface serial 0/1 do R2 para se chegar em R1. Eu também poderia ter escolhido pegar o IP de R1 que está conectado com o R2, que seria 172.16.1.1, tá? E também uma rota do R2 para chegar em R3. Só que para o R2 chegar em R3, como não existe ninguém diretamente conectado com ele, o que ele precisa fazer? Ele precisa empurrar esse tráfego para R1, para que R1 sim empurra esse tráfego para R3. Lá em R1 a gente viu que a gente colocou aqui, ó, uma rota para se chegar em R3, ó, IP route 92.168.3.0, 255.255.0, serial 0/0. Então, uma vez que a gente conseguir empurrar o tráfego de R2 para R1, para fazer essa mensagem chegar em R1, R1 vai conseguir jogar ela para R3. Então eu coloco lá no roteador R2 IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, e aqui eu escolhi colocar não a interface serial 0/1 por onde o tráfego vai ser escoado, mas o IP do roteador R1 que está conectado com o R2, que é 172.16.1.1, tá? Por fim, no R3, mesmo raciocínio, eu preciso fazer com que as redes 192.168.1.0 e 192.168.2.0, em ambos os casos, cheguem até R1, para R1 redirecionar esse tráfego para onde for necessário. Então aqui eu pego e coloco as duas redes, as duas rotas. Entro em R3, modo de configuração global, IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, e no caso aqui do R3 a serial vai ser serial 1/0. E no caso do IP route para a rede 2.0, eu coloquei 192.168.2.0, 255.255.255.0, e o IP do R1 que está conectado com o R3, que é o IP do próximo salto, certo? 172.16.2.1. Poderia ter colocado aqui serial 1/0? Poderia, certo? Então, e se eu quiser ver as rotas? Você pode usar o comando show IP route para mostrar a tabela de roteamento como um todo, ou você pode usar, se eu quisesse ver só as rotas estáticas, eu coloco o show IP route static, tá? Lembrando que as rotas estáticas, elas são marcadas com um S, tá? Para você saber que é static, tá? E lá vai aparecer as rotas que foram configuradas. E aí você me pergunta, mas Rafael, e se eu quiser botar uma rota para um único host, ao invés de para uma rede inteira? É o mesmo raciocínio, só que ao invés de você botar um endereçamento da rede inteira, você vai colocar o endereço do host para qual você quer colocar a rota. Então, por exemplo, se eu quero chegar
até a rede 10.1.1.0/24, qual é a rota que eu vou colocar? Por exemplo, hiperroute 10.1.1.0, 255.255.255.0 e o IP do próximo salto, por exemplo. Se eu quiser para que, no caso do host, para alcançar o host 10.1.1.9, eu faço uma rota diferente, que não vá cair no 10.333, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar hiperroute 10.1.1.9, e aí repare que eu não vou colocar a máscara da rede inteira, eu vou colocar uma máscara /32, ou seja, eu quero só esse endereço especificamente. Então, 10.1.1.9, 255.255.255.255, e aí o IP do próximo salto, que nesse caso vai ser diferente do 10.3.3.3. Nesse caso aqui vai ser o 10.8.8.8. Então, repare que para chegar na rede 10.1.1.0/24, ele vai jogar esse tráfego para o IP, para o roteador de IP 10.3.3.3. Porém, se eu quiser alcançar o host 10.1.1.9, que está dentro dessa rede, a rota vai ser diferente. Ela vai ser jogada para o 10.8.8.8. Quanto mais específico, maior a prioridade. Isso significa que, se você tem uma rota para um único host e uma rota para a rede inteira, e você quiser se comunicar com o host, a preferência vai ser a rota que você colocou para o host. Se for para qualquer um dos outros endereços, ele vai pegar a rota que foi colocada para a rede. Ele não vai pegar uma rota para host, ele vai pegar a rota para a rede. Então, quanto mais específico você for, mais prioritário vai ser usado naquela rota, tá? Ela vai ter prioridade em relação, digamos assim, se eu colocar uma rota para um host, ela vai ter prioridade em relação a uma rota para uma rede onde esse host está inserido, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar o roteador R1 e eu quero colocar uma rota para que a rede 192.168.1.0 possa se comunicar, que é aquela rede azul, né, que está conectada com o R1, para ela se comunicar com aquele PC3 que está lá à direita do R3, na rede 192.168.3.0/24, como é que eu posso fazer para colocar uma rota para o host especificamente para o PC3? Eu posso ter lá uma rota para a rede inteira, certo? Então eu coloco lá IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, serial 0/0, ou seja, se eu quiser me comunicar para qualquer pessoa na rede, o R1 vai empurrar o tráfego para o R3 através da sua interface serial 0/0. Porém, se eu quiser, isso aqui é a rota que ele vai fazer para se comunicar, o PC2 se comunicar com qualquer pessoa lá da rede do PC3. Porém, se eu quiser fazer uma rota específica para o PC3, por exemplo, eu não quero que a rota para o PC3 seja de R1 para R3, eu quero que a rota para o PC3 seja especificamente do roteador R1 para o R2, para depois ir para o R3 e aí sim chegar no PC3. Aí como é que eu faria essa rota? Eu diria que a rota vai ser IP route 192.168.3.30, que é o endereço IP do PC3, com a máscara 255.255.255.255, ou seja, especificamente para esse host, eu quero que você se direcione esse tráfego não para serial 0/0, mas, por exemplo, ou para serial 1/1 do roteador R1, ou para o IP do próximo roteador, que está conectado com o R2. Então, eu vou colocar lá 172.16.1.2. Então, repare que para direcionar o tráfego para a rede inteira, ele vai pegar a rota laranja, porém, especificamente para falar com o PC3, ele vai pegar a rota amarela. Se eu quisesse colocar uma rota só para se comunicar com o PC3, aí o que eu faria? Eu só precisaria dessa segunda linha aqui, que está marcada em amarelo, o hiperroute 192.168.3.30. Mas, se eu tiver as duas rotas, o que vai acontecer? Quando eu quiser falar com qualquer computador daquela rede, ele vai pegar a rota laranja. Quando eu quiser falar especificamente com o PC3, ele vai pegar a rota amarela. A prioridade vai ser da rota que é mais específica, quando eu quero falar com um único dispositivo. Vamos ver agora no simulador como é que a gente consegue fazer essas configurações. Então, gente, eu montei aqui uma topologia para a gente brincar um pouco com ela, certo? Essa topologia aqui ela tem algumas configurações bem básicas, eu coloquei também algumas anotações aqui para vocês não se perderem, tá? Tem a rede A, a rede B e a rede C aqui para a gente brincar com elas, tá?
E aí o que acontece? Se eu abrir aqui o meu roteador, você vai ver que ele não tem nenhuma rota configurada nele ainda, tá? No meu roteador R1. Se eu der um show IP route, não tem nenhuma rota configurada nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo com que a rede A consiga se comunicar com a rede C, tá? Vamos partir do zero. Eu quero fazer com que a rede A consiga se comunicar com a rede C. Aqui no PC, eu vou pegar um endereçamento IP aqui qualquer dessa rede para poder colocar no meu PC 0, tá? Vocês já aprenderam como é que faz isso. Eu posso pegar a rede 192.168.10.0/24. Vocês sabem já calcular quais são os endereços válidos. Eu posso pegar qualquer um desses endereçamentos válidos para ser o IP do meu PC0 e eu vou precisar de outro IP válido para configurar nesta interface que liga o meu roteador RT01 com o switch, que é o meu default gateway para essa rede A aqui. Então eu vou usar aqui a ferramentazinha de nota, só para dizer que eu vou colocar o ponto 1 aqui. Então, vou colocar o ponto 1 aqui. O que ponto 1 quer dizer? Quer dizer que eu vou usar aqui o endereço 192.168.10.1/24 para esse roteador R1. Eu posso também colocar outra nota aqui para saber que interface é essa. Essa interface aqui, deixa eu parar o mouse aqui em cima, é a gigabit 0/0. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, gigabit 0/0, tá? Só para eu poder me ligar aqui aonde vai estar. E eu vou colocar aqui uma outra notinha, que eu vou usar o ponto 5 aqui para esse meu PC0, tá? Então eu vou usar o IP 192.168.10.5 para o meu PC0, tá? Vou configurar aqui essa interface, a gente já viu como é que faz isso, vocês já viram como faz isso no lab anterior. E aí eu vou precisar também configurar endereçamento IP aqui e aqui, né? Nessa porta do meu RT01 e nessa porta do meu RT03. Repare que a rede que eu tenho aqui é 172.16.10.8/30, ou seja, ela me dá dois endereçamentos válidos, o ponto 9 e o ponto 10. Eu tenho por costume colocar sempre à esquerda o número mais baixo e à direita o número mais alto. O que eu quero dizer com isso? Aqui é a serial 0/0/1. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui serial 0/0/1 e vou dizer que aqui eu vou colocar o endereço ponto 9, tá? E aqui vai ser a ponto 10, tá? O outro lado. Vamos ver que serial é essa. Serial 0/0/0. Então, vou colocar aqui, serial 0/0/0. Aqui vai entrar o meu ponto 10, tá? Então, aqui vai ser o IP nessa serial aqui, 0/0/1, 172.16.10.9/30. E aqui, nesse roteador, na serial 0, no RT03, na serial 0/0/0, eu vou colocar o endereçamento IP 172.16.10.10/30, tá? E por fim, eu preciso colocar um IP aqui, nessa gigabit 0/0 do RT03, vou colocar aqui, gigabit 0/0. Aí aqui já é a rede 192.168.30.0, então eu vou colocar aqui o ponto 1, que é o primeiro endereçamento válido. Eu sempre coloco o primeiro endereçamento válido como gateway, tá? Mas isso não impede que você coloque outro, ou que seja pedido outro no lab, por exemplo, especificamente. E aqui no servidor com quem eu quero me comunicar, eu vou colocar o IP ponto 5 também, tá? Então aqui nesse caso o IP vai ser 192.168.30.5, tá bom? Vou começar aqui configurando esse meu PC, vocês já viram como é que faz isso aqui no IP Configuration. Vou colocar aqui, 192.168.10.5, a máscara, tem que colocar também o default gateway. O default gateway é o endereço que eu coloquei ali no meu roteador RT01, que está conectado com essa interface aqui do PC0. Então está colocado aqui, precisa dessas três informações. Vou fechar. Vou colocar logo o IP aqui desse servidor, certo? Acho que é aqui, desktop, IP configuration. Aí vou colocar aqui, o 192.168.30.5. A máscara e o default gateway dele vai ser 192.168.30.1, tá? Feitas as configurações, aí o que eu preciso agora? Vou entrar na RT01 e vou configurar essa interface gigabit 0/0 e essa interface serial 0/0/1, tá?
Então, ó, vou entrar lá, o modo de configuração do RT01, interface gigabit 0/0, e vou colocar lá, ó, IP address 192.168.10.1 e a máscara 255.255.255.0, tá? Também precisa entrar na interface serial 0/0/1, certo? E colocar também o endereço nela, 192.168, aliás, aqui é 172.16.10.8 não, ponto 9, certo? Só que aqui a máscara é 255.255.255.252, tá? Reparem que por ser, a gente também já viu isso em outros labs, por ser interface serial, eu preciso colocar uma encapsulação, ou HDLC ou PPP. No caso aqui eu vou colocar o Encapsulation PPP, tá? Interface desceu, por quê? Porque do outro lado não foi configurado encapsulamento ainda. Vou dar aqui um No Shutdown, só para garantir que a porta vai subir. Ok. E está feita aqui as configurações de interface, né, no meu RT01. Eu vou logo ir para o RT03 e depois eu volto para cá para configurar a rota estática em si, que é o principal dessa parte aqui dessa aula. Então vou entrar aqui no RT03, na CLI dele. Deixa eu abrir aqui. E vamos lá. Entrar no modo Enable, configuração. Vou entrar primeiro na interface gigabit 0/0. Vou abreviar aqui o meu comando IP address, o 92.168.30.1 com a máscara 255.255.0, ok. E a interface serial 0/0/0, eu preciso botar encapsulation PPP, ó, agora sim ele subiu. E precisa colocar o endereço IP dessa interface, que a gente decidiu que vai ser 172.16.10.10 com a máscara 255.255.255.252, certo? Que foi isso que a gente determinou ali pelas notas que a gente fez. Então, em tese, agora eu tenho endereçamento colocado aqui nessa interface local do RT03, endereçamento colocado aqui na serial 0/0/0, endereçamento aqui no RT01 na interface serial 0/0/1 e aqui na interface gigabit 0/0. Repare que se eu pegar aqui do meu PC para eu poder testar e eu tentar dar um ping do meu PC para o default gateway dele, ó, que vai ser 192.168.10.1, eu vou conseguir pingar, tá? Beleza, tudo massa, funcionando. Mas será que eu consigo pingar para o 192.168.30.5, que é o meu servidor zero que está lá do outro lado? Ó, tá dizendo que Destination Host Unreachable, ou seja, eu não consigo alcançar esse host. É nesse ponto aqui que a gente vai precisar configurar as nossas rotas estáticas. Então, o que vai acontecer aqui? Do RT01, eu vou precisar configurar uma rota para que o RT01 consiga chegar e enxergar essa rede C aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar aqui no meu RT01. Repare que se eu for aqui, ó, no Show IP Route, eu tenho já as rotas que estão diretamente conectadas, para as redes que estão diretamente conectadas, né? A ele, se a gente viu na aula passada, mas eu não tenho rota aqui para a rede 192.168.30.0, que é o que eu vou fazer agora. Vou entrar no modo de configuração global, vou dar o comando IP Route e o que eu vou dizer? Para chegar na rede 192.168.3.0/24, o que eu preciso fazer? Você precisa escoar esse tráfego pela serial 0/0/1, tá? Então, ó, coloquei aqui e aí essa é a rota que eu precisava. Escolhi colocar a serial 0/0/1, mas eu poderia ter escolhido colocar o IP 172.16.10.10, daria na mesma, tá? Coloquei essa rota, vou fechar aqui. E agora eu vou entrar aqui no RT03 e vou colocar uma rota estática voltando o tráfego, né? Vou sair aqui na interface serial que eu estava configurando. E aí o que eu vou dizer? O RT03 precisa saber chegar na rede A.
porque esse tráfego vai e uma hora ele vai voltar. Se eu colocar só a rota indo, não vai ser suficiente. Então, vou colocar aqui o IP route para chegar na rede 192.168.10.0/24, que é a rede A. Por onde que eu vou ter que escoar esse tráfego? Aí aqui eu vou escolher colocar o IP do roteador RT01, que está configurado lá na serial 0/0/1, que é 172.16.10.9, tá? Coloquei aqui. Agora sim, eu tenho rota indo e rota voltando. Repare que se eu chegar aqui no RT03, por exemplo, e der um show IP route, deixa eu botar static aqui. Aí agora, ó, aquela rota que eu acabei de adicionar aqui em cima, para chegar na rede 192.168.10.0/24, agora ela está configurada aqui, tá? Esse primeiro número aqui, ó, quer dizer a distância administrativa. A gente vai ver o que é essa distância administrativa de 1. Quanto menor for essa distância administrativa, mais prioritária é essa rota em relação a outras, tá? Então, a gente vai ver que na rota flutuante a gente vai botar uma distância administrativa maior. E aí, como ele tem duas rotas, ele vai decidir usar a que tem a distância administrativa menor. A gente já vai ver isso. Mas o que a gente precisa agora é só fazer um teste, né? Abrir de novo o meu PC aqui. E vou repetir aquele ping que a gente tentou para o servidor 0. E agora ele tem que funcionar. Opa, tem alguma coisa faltando ainda. Gente, eu descobri aqui qual foi o problema que estava dando. É só porque quando você ainda não aplicou uma rota default, aí não é conveniente você usar a interface serial como saída. Então o que eu fiz? Eu substituí, deixa eu dar aqui um show run para mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Ó, eu tinha colocado essa rota aqui inicialmente, né? Saindo pela serial 0/0/1. Então o que eu fiz? Eu substituí essa rota e coloquei o IP do próximo salto, que é o IP do roteador RT03, na serial 0/0/0/0. Então eu coloquei aqui, ó, 172.16.10.10. Eu posso até excluir aquela outra rota. Como é que eu faço isso? Eu boto um no, copio ela aqui, ó, e dou um colar, que não vai ter problema. Quando eu der aqui agora um show run, o que vai acontecer? Agora aqui, ó, só ficou aquela rota. Se eu der um show IP route aqui no static, no roteador R1, aí agora tá vendo aqui a rota, tá? Não é um erro fazer com serial 0/0/1, é só porque ele dá uma crítica enquanto você ainda não configurou a rota padrão, que é alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, é só você usar o endereço IP do próximo salto que vai funcionar. Entrei aqui no PC agora, ó, e agora sim, eu vou pingar ele aqui pro servidor, que é 192.168.30.5, e aí você vai ver que ele está pingando, né? Se você for aqui ver na configuração aqui, ó, mensagem, mandar uma mensagem daqui para cá. Vou aqui no modo simulação, ó, vou dar o play, ó. Olha a rota que ele está fazendo, ó, das mensagens, ó. Chega em RT01, encaminha para RT03, e aí chega até o servidor, certo? A mesma coisa eu poderia fazer para poder conectar a rede B, tá? Que é o que eu vou fazer agora. A gente vai fazer rota para poder a rede A se comunicar com a rede B, tá? Através desse caminho aqui, direto entre eles, tá? Aqui, ó, tá só mostrando que o pacote está indo e tá voltando lá para o PC0, tá? Tá se comunicando normalmente. Eu vou parar aqui essa simulação, que eu acho que já deu para ilustrar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu quero agora fazer com que a rede A consiga se comunicar com a rede B, é o mesmíssimo raciocínio, tá? Vou abrir aqui, ó, e eu vou dizer aqui o que agora, ó, conft IP route, qual é a rede com quem eu quero falar agora? 192.168.20.0, tá? Em qual máscara? 255, 255, 255.0, com qual IP? Aí é que tá.
Aqui, ó, eu tenho a rede 172.16.10.12, então ela barra 30, ela vai me dar dois endereços, o 13 e o 14. Aí é como eu disse para vocês, ó, vou usar aqui meu bloco de nota para não me perder, mas assim, essa aqui, ó, que interface é essa? Que aqui não tá dando para ver, não tá mostrando. Serial 0/0/0. Então vamos lá, vou aqui, ó, na serial 0/0/0, eu vou colocar o ponto 13, porque como eu sempre digo para vocês, à esquerda eu coloco o menor e na direita eu coloco o maior. Essa aqui é que serial essa também, 0/0/0. Então aqui, ó, serial 0/0/0, eu vou colocar o ponto 14, tá? Só para eu me lembrar aqui na hora que eu for configurar. Então, ó, entrei aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte, ó, vou entrar na interface serial 0/0/0 desse roteador RT01, vou colocar aqui, ó, o IP address 172.16.10.13 na máscara barra 30, e aqui eu preciso colocar o encapsulation dele, vou colocar aqui o PPP, tá? Caiu, mas porque a gente já viu que precisa configurar o outro lado. Aí agora sim, ó, vou aqui para o outro lado, RT02, enable, conft, aí aqui, ó, botar IP route, aliás, colocar a interface serial 0/0/0, IP address 172.16.10.14 com a máscara barra 30. Encapsulation PPP. Subiu a interface. Coloquei essa rota estática aqui, eu coloquei esses endereçamentos aqui. Agora eu preciso colocar também o endereçamento IP aqui, né, nessa interface que liga do RT02 com o PC1. Que interface é essa? Essa aqui é a Gigabit 0/0. Então vamos lá, colocar uma nota aqui, Gigabit 0/0. De novo, aqui eu posso colocar qualquer endereço, eu vou colocar o ponto 1 e aqui no PC eu vou colocar o ponto 5 para variar, tá? Só para me ajudar a não me perder aqui, tá? Então vou entrar aqui no roteador RT02, vou entrar na interface Gigabit 0/0 e vou colocar aqui, ó, IP address 192.168.20, que é essa rede B.1. Qual é a máscara? 255.255.255.0, tá? Coloquei o IP aqui e aqui no PC1, mesmo jeito, ó. Vou entrar aqui, é tudo muito similar ao que a gente fez antes. Vou entrar aqui no desktop, vou colocar aqui, ó, 192.168.20.5, a máscara e o default gate. 192, 168, nesse caso aqui vai ser o 20.1, né? Que eu configurei. Fechei. Pronto. O que eu preciso agora? Rota estática de RT01 para RT02 para chegar na rede B e uma rota em RT02 para fazer com que a rede B se comunique com a rede A. Como é que eu vou fazer isso? Vou entrar aqui, ó, no RT01, vou sair daqui para entrar no modo de configuração global, IP route, quero falar com a rede 192.168.20.0/24. Então, o que eu faço? Eu falo com o endereçamento IP 172.16.10.14, que é o endereçamento IP da interface serial 0/0/0 lá do RT02 com quem o RT01 está conectado, ó. Coloquei a rota aqui. Se eu quiser conferir a rota, eu vou aqui, ó, show IP route. Eu posso colocar o static aqui para facilitar a minha vida, ó, para ver que ela está aqui, mas eu também posso colocar assim, ó, show IP route e ver a tabela como um todo, e aí você vai ver que ela se encontra bem aqui, ó, certo? Tudo ok. Se você, aí agora eu preciso agora no RT02, vou aqui, o que eu vou fazer agora? Modo de configuração global, botar uma rota voltando, IP route. Quando eu quiser falar com a rede A, eu vou me comunicar com o endereço 172.16.10.13. Coloquei uma rota indo e uma rota voltando. Vamos agora
fazer o teste se o PC0 consegue se comunicar com o PC1 ou o contrário, né? Vamos fazer o contrário, entrar aqui no PC1, vou dar um ping lá para 192.168.10.5, que é o endereçamento do PC0. E repare que agora eu estou conseguindo falar, certo? Então agora a rede A fala com a B, a fala com a C, e o contrário também, né? C fala com a B fala com a A. O que falta só é a gente fazer a rede B falar com a rede C, mas é exatamente o mesmo processo, tá? Vou entrar aqui, ó. Agora vai ficar mais fácil porque a gente tem menos coisas para configurar. Ó. Aqui de novo, vou escolher dois endereçamentos, colocar aqui, ó, 172, perdão. Vou ver quem é essa interface aqui. Vamos lá, quem é você? É a serial 0/0/1. Então vou colocar aqui, ó. Eu sempre aconselho vocês a colocarem as notas para vocês não se perderem. À esquerda eu coloco o menor endereço, 17, e aqui, ó, à direita eu coloco 18. Então, ó, serial 0/0/1, que vai ser o ponto 18, tá? Aí de novo, ó, entro no RT02. Dessa vez eu já vou configurar tudo aqui, tá? Vou entrar na interface serial 0/0/1. Vou colocar aqui, ó, o endereço dela, IP address 172.16.10.17 com a máscara /30, beleza? Encapsulation PPP, caiu, mas é normal, a gente já viu isso. E já vou colocar aqui a rota, tá? Para a rede B chegar na rede C. IP route 192.168.30.0 com a máscara /30. Aí vou sair por onde? Pelo 172.16.10.18. Configurei aqui. Agora eu vou lá no RT03. E agora a mesma coisa, ó. Modo de configuração, entrar na interface serial 0/0/1, colocar o endereçamento IP dela, 172.16.10.18. Repare que isso aqui é bem repetitivo, eu esqueci de colocar a máscara aqui. E agora sair daqui e colocar a rota, só que agora a rota vai ser do RT03 para a rede B. Então a rota vai ser 192.168.20.0 máscara /24, sai pelo endereçamento 172.16.10.17. Coloquei a rota. Agora todo mundo tem que falar com todo mundo. Eu tenho que abrir aqui o PC01 e conseguir a partir dele dar um ping para lá para o servidor 0, por exemplo, 192.168.30.5. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Vamos ver o que ficou faltando. Vamos ver se aqui as rotas saíram corretas. Vou dar aqui um show run. Será que eu configurei na interface certa? Encapsulation PPP. Tá aqui, ó. Tá nessa interface aqui, ó. Eu acho que faltou Encapsulation PPP aqui, né? Deixa eu ver aqui, faltou Encapsulation PPP aqui, ó, na interface RT02. Eu não configurei o Encapsulation, por isso que deu errado. Então vamos lá, interface serial 0/0/1 Encapsulation PPP. Agora sim, vamos voltar lá e dar o ping. Agora sim, tá pingando. Então agora sim, rede A, rede B e rede C todas conseguem falar entre si, tá? Que era o que a gente queria inicialmente. O que eu queria mostrar para você agora? A gente viu que aqui o PC0, quando ele quer falar com o servidor 0, a mensagem sai daqui, vai para o RT01, chega no RT03 e chega no servidor 0. Mas e se eu quiser colocar uma rota para que especificamente para falar com o server 0, em vez de seguir do RT01 para RT03, eu siga para RT02. Como é que eu faria? Lá a gente já viu que tem uma rota para falar com a rede como um todo, tá?
para sair do RT01 para RT02, mas agora a gente vai colocar uma rota para o host específico, o server 0. Então como é que eu faria? IP route, o IP do host com o qual eu quero colocar a rota, que é o 30.5, aqui eu vou colocar tudo 255, e dessa vez aqui eu vou colocar, ó, 172.16.10.14, que é o IP do roteador RT02. Então agora reparem que quando eu for ver aqui no Show IP Route, eu tenho uma rota para a rede 192.168.30.0/24, mas eu tenho uma rota específica para o host, que é o server, que em vez de direcionar para o 172.16.10.10, que é o roteador RT03, ele vai direcionar para o roteador RT02, que é 172.16.10.14. Vamos ver agora, quando a gente fizer um ping, como é que essa mensagem vai se comportar. Eu vou colocar aqui no simulador, dar um ping daqui para cá, vou aqui no simulador e vou dar um play para a gente ver, ó, o caminho que esse pacote vai estar fazendo. Vamos ver se ele vai sair do RT01 para o RT03 ou para o RT02, como a gente determinou. Opa, foi para RT02, tá vendo? A gente alterou o tráfego, a gente colocou uma rota para o host e especificamente saindo para o RT02. Então agora, ó, a rota especificamente que vai para o server, ela dá a volta por cima, RT01, RT02 e RT03. Ela não sai mais diretamente de RT01 para RT03, tá? Bom, pessoal, vamos então agora falar sobre a questão da rota flutuante e da rota padrão, tá? Eu vou começar aqui examinando a rota flutuante. A gente viu que para a rede B se comunicar com a rede C, ele usa esse link direto aqui que tem entre o roteador 02 e o roteador 03, certo? Se eu for aqui, por exemplo, na CLI do meu roteador 02, aí você vai ver que aqui Enable, se eu der um Show IP Route e colocar um endereço IP de uma rede, ele vai me mostrar o caminho que ele tem na rota para essa rede. Eu estou botando aqui o 92.168.30.0, que é a rede C. Então o roteador 2 vai me mostrar que o caminho é a distância administrativa de 1, e aí ele está indo pelo 172.16.18, que é esse roteador RT03 aqui. Então é esse caminho que ele está fazendo. Só que o que acontece se esse link entre o roteador 02 e o roteador 03 cai? A gente vai ficar fora do ar, né? Se eu for aqui, por exemplo, e der um ping, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no roteador 02, a interface que liga ele com o 03 é a serial 001. Então eu vou chegar aqui, ó, interface serial 0/0/1, e eu vou dar um no shutdown. Vou segurar aqui o no shutdown porque antes eu vou pingar aqui, tá? Então vou abrir aqui o meu desktop, PC1, vou dar um ping lá para aquele meu servidor 0, 92.168.30.5, e aí vamos testar aqui se existe ping para lá. Tá pingando, ó. Perdeu o primeiro, mas tá pingando. Então tá ok, ele tá conseguindo pingar para lá. Se eu for aqui e der um "-t", para ele ficar pingando indefinidamente, aí ele tá aqui pingando enquanto eu vou lá no roteador 02 e vou dar um shutdown aqui nessa porta. Aí vamos ver o que vai acontecer, ó. Derrubei, aliás, deu um no shut, tem que ser um shutdown. Derrubei aquela porta. Se eu voltar para lá, eu vou ver que o ping, ó, ele começou a falhar, certo? Ó, Destination Unreachable, porque a rota que ele tinha entre o RT02 e o RT03, ela ficou falha no momento que esse link caiu, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai construir uma rota de backup, tá? Para que isso não aconteça mais. E como é que a gente faz essa rota de backup? Através de rotas flutuantes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o tráfego da rede B para a rede C, ele via através do RT01 para o RT03, né? Fazer esse zigue-zague aqui, esse caminho mais longo, para poder, caso essa rota direta caia, ele continue a funcionar. Como é que eu faço isso? A gente viu que a rota que existe para lá, a rota que a gente aplicou, se eu der aqui um show run, foi essa rota aqui, tá? Ou seja, o caminho para chegar na 192.168.30.0, que é a rede C, é via
o roteador RT03, esse link direto. Eu vou adicionar então uma nova rota. Vou entrar aqui no modo de configuração global, IP route 192.168.30.0/24. Só que ao invés de eu mandar ele ir direto para o roteador 03, eu vou encaminhar ele para o roteador 01. Como é que eu vou fazer isso? Encaminhando para essa interface aqui, 172.16.10.13, tá? É para essa interface que a gente vai encaminhar o tráfego da gente. Só que eu não vou só colocar esta rota, eu vou colocá-la com uma distância administrativa maior. Por quê? Porque eu quero que aquela outra rota seja prioritária, ela é o caminho mais curto, ela é um link direto. Então eu vou chegar aqui e vou botar aqui, ó, 50, por exemplo. Isso vai fazer com que existam agora duas rotas para se chegar lá, certo? Para se chegar nessa rede, ó. Existe essa rota aqui, que é a principal, ela tem a distância administrativa de 1, como é a distância administrativa padrão de todas as rotas estáticas, e existe uma segunda rota com a distância administrativa de 50, tá? Eu coloquei aqui o número 50, mas eu poderia colocar qualquer número superior a 1, e aí iria valer, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma rota estática prioritária e uma rota flutuante, que ela é reserva. Só que talvez isso não baste para poder desviar o tráfego, porque uma vez que o tráfego chegou em RT01, vamos ver se lá em RT01 existe rota para se chegar até o host que a gente quer. Lembrem-se que aqui em RT01, ó, show IP route, vou colocar 192.68.30.5. Lembre-se que aqui em RT01 a gente colocou uma rota host, ou seja, especificamente para esse IP, ele está apontando para 172.16.10.14, ou seja, ele está jogando esse tráfego de volta para o RT02. Então a gente precisa desfazer essa rota. Vamos lá antes então, ó. Vou dar aqui, se eu for aqui der um show run, a gente vai ver aquela rota lá que a gente aplicou, que é uma rota de host, certo? Que é essa rota aqui, ó. Eu vou tirar ela daqui, porque senão ela vai me dar problema. Ela vai, quando eu jogar o meu tráfego do RT02 para o RT01, para chegar aqui nesse servidor 0, ele vai me jogar de volta para RT02. Eu não quero isso. Então eu tirei aqui a rota e agora sim, vamos lá ver aqui, ó, show IP route 192.168.30.5. Ele vai me dar como saída 172.16.10.10, ou seja, está me jogando aqui para o RT03. Massa! Consigo ter uma rota flutuante em RT02 para me jogar para RT01 e existe já uma rota em RT01 me jogando para RT03. Vamos só ver agora o retorno, para ver se RT03, quando meu tráfego voltar da rede C, se ele vai falar da minha rede B me jogando para o RT01, tá? Porque lembre-se que aqui, a princípio, quando eu dou um show IP route, vamos ver aqui o meu tráfego para a rede B, 98.20.0, 192.168.20.0 no RT03. Ele está sem rota para me jogar aqui de volta. Deixa eu dar um show run aqui para ver se não tem rota mesmo. Não tem uma rota aqui. Acho que eu fiz algum comando errado ali. Show IP route 192.168.20.0. Ele excluiu essa rota porque como o link ficou fora do ar, aí ele não tá aparecendo essa rota aqui na tabela, tá? Mas existe uma rota aqui, ó, que está apontando do RT03 para o RT02. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra rota flutuante, só que em vez de apontar para o 2, vai apontar de volta para o 1, tá? Então eu vou chegar aqui agora, ó, vou dar um conft, vou dar um IP route 192.168.20.0/24, e ao invés de eu apontar isso para 172.16.10.17, que seria o RT02, eu vou apontá-la para cá, para o RT01, no 172.16.10.9, e vou colocar aqui de novo uma distância administrativa diferente de 1 para essa rota ficar como backup, tá? Feito isso aqui, eu montei o meu caminho de ida e meu caminho de volta, tá? Se eu der um show IP route aqui de novo, ó, repare que agora ele tem uma nova rota que entrou lá com a distância administrativa de 50, né? Para poder voltar do RT03 para o RT01, tá?
Então eu vou reestabelecer aqui meu link para a gente simular a situação, tá? 0/0/1. Vou dar um no shut para ele voltar a funcionar. Voltou lá a rota. Então o que acontece? Vou usar aqui o meu simulador para a gente conseguir ver isso de uma forma melhor, mais didática. Vai ter um link daqui, vai ter uma mensagem de um lado para o outro. Deixa eu só apagar isso aqui, peraí. Vou botar aqui, ó, um pacote para sair desse PC1 para o servidor. E vou dar o play aqui para ver o caminho que ele normalmente vai fazer, ó. Saiu lá, vai chegar no RT02. E o caminho padrão, como a gente viu, é o RT02 rotear para o RT03. E aí essa mensagem conseguir chegar lá no servidor e poder voltar, tá? Esse é o caminho padrão que está sendo feito pela mensagem, quando o link está funcional. Só que a gente colocou uma rota flutuante no RT02 para ele apontar para o RT01 e colocou uma rota flutuante no RT03 para ele apontar para o RT01 quando esse link principal que liga RT02 com 3 falhar, tá? Ó, repare que ele está usando aqui, até aqui o link principal para poder ir e voltar e retornar. O que eu vou fazer agora? Eu vou resetar aqui a simulação, vou entrar aqui nessa interface, vou dar um shutdown nela, ou seja, vou simular que essa interface ficou fora do ar. E aí o que vai acontecer agora? Eu vou repetir lá a simulação, vou dar um play de novo, e aí vamos ver o que vai acontecer uma vez que esse link esteja fora do ar. Vai chegar em RT02 e o que ele tem que fazer agora? Ele tem que vir para o RT01 e chegar através do RT01 no RT03, ó. Ou seja, eu agora com aquelas duas rotas que eu tenho lá, tenho uma rota principal e uma rota flutuante. Mesmo que o link entre eles venha a cair, o tráfego não vai ser interrompido, porque automaticamente a rota flutuante vai assumir com uma distância administrativa maior. A gente colocou uma distância administrativa de 50 nas duas rotas flutuantes que a gente colocou. Não precisa ser necessariamente o mesmo valor. Eu poderia ter colocado uma rota flutuante, sei lá, de 40 no RT02 e de 50 no RT03. O importante é que essa rota flutuante tenha uma distância administrativa maior do que 1, para que ela assuma apenas como backup em relação à outra, tá? E aí você está vendo aqui que a comunicação está acontecendo normalmente, mesmo com o link falhando. Se eu chegar aqui agora, ó, e subir o link de novo, aí a gente vai ver que a rota volta a funcionar normalmente no RT02, né? Então, de novo, ó, entrando aqui, show run, o que vai acontecer é que essa rota aqui vai ter prevalência sobre essa rota flutuante que a gente colocou aqui, uma vez que ela esteja online, tá? Eu só peço para que vocês observem com cuidado com o comando swipe route, o caminho de ida, o caminho de volta, para garantir que você está colocando as rotas certas. Lembre sempre que você tem que conferir o caminho da ida e você tem que conferir o caminho da volta, tá? E para finalizar essa parte aqui de rotas estáticas, o que a gente precisa ver são só as rotas padrão, tá? O que são as rotas padrão? Vamos supor, aqui eu poderia ter uma saída para o roteador RT03 e esse roteador ele tem uma saída para a internet. Então o que acontece? Existem as redes A, B e C que precisam se comunicar entre si, porém todas as outras redes elas se encontram na internet. Então você não vai cadastrar uma rota estática para cada rede da internet, porque isso seria impossível. O que você vai fazer é, além das rotas que você adicionou, colocar uma rota em RT02 e em RT01 dizendo, olha, eu vou colocar aqui uma rota padrão que, para todas as redes que não estão declaradas nas rotas estáticas, empurre o tráfego para o roteador 03. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na CLI, vou entrar no meu modo de configuração de terminal e vou colocar a rota IP route 0.0.0.0 0.0.0.0. Isso aqui quer dizer qualquer rede de qualquer máscara, ou seja, se você quer chegar em qualquer rede de qualquer máscara, essa rota ela sempre entra no final da tabela para poder ser uma rota que só vai ser utilizada caso não seja encontrada nenhuma entrada na tabela de roteamento,
E aí o que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse tráfego para o RT03. Como é que eu faço isso? No caso aqui do RT02, colocando o IP 172.16.10.18. E aí eu coloquei uma rota padrão ao final das minhas rotas, ou seja, ó, se eu der aqui um show run, o que vai acontecer aqui, eu tenho aqui as minhas rotas para chegar nas redes, incluindo a minha rota flutuante, e no final vai entrar a minha rota padrão, ou seja, caso nenhuma dessas rotas eu esteja querendo ir para uma das redes que eu não tenha declarado aqui nas minhas rotas estáticas, ele vai pegar esse caminho aqui. Então o caminho padrão vai ser, se você quiser chegar em qualquer rede que não seja rede C, no RT02, ou que não seja rede A, ele vai encaminhar para o RT03, tá? E lá vai ter uma rota padrão, vai ter uma saída para poder o tráfego escoar pela internet. A mesma coisa eu vou fazer aqui no RT02, no RT01. Ó. Vou entrar aqui. Vou entrar no modo de configuração e vou colocar aqui, ó, IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 e vou encaminhar esse tráfego aqui também para R3 na minha rota padrão 16.10.10, tá? Uma vez que eu fiz isso aqui, ó, se você vir aqui no Showrun, você vai ver que a rota foi aplicada. E uma vez que eu coloquei a minha rota padrão nesse formato, eu consigo colocar aquelas rotas que a gente viu que deu problema antes, que é colocada em direção a uma interface. Então, por exemplo, eu vou substituir essa rota aqui, ó, que eu havia colocado, direcionando para o roteador para chegar na rede C. Eu vou substituir ela, não no aqui para negar ela, e vou colocar aqui, ó, uma rota IP route para chegar na rede C através do roteador 01. Eu vou colocar a saída da interface serial 0/0/1, que é essa saída aqui, tá? E aí repare que o roteador vai aceitar sem nenhum problema. Então, o problema de você usar a interface de saída é só você garantir que você já colocou uma rota padrão antes. Se você não fizer isso, ele pode dar algum problema, tá? Então, pessoal, se você for ver aqui agora o Show IP Route, você vai ver que lá no final existe uma rota padrão configurada, ó, é uma rota estática com um asterisco, porque é uma rota padrão, ó. Ele coloca aqui, ó, como candidato padrão essa rota, e aí ele está apontando para o roteador 03 que tem saída para a internet. Então, garantindo que você faz isso, você consegue não precisar declarar todas as outras redes. Você declara as redes estáticas que você conhece ali da rede que você precisa, e você pode colocar uma rota padrão que dá um caminho possível de se usar para todas as outras redes que não constam na tabela de roteamento, tá certo? Isso aqui encerra, a gente viu, encerra essa parte porque a gente viu rotas para uma rede, rotas para um host, rotas flutuantes e rotas padrão, tá? Isso aqui encerra todos os tipos de rota estática que a gente pode fazer, e a gente se encontra agora na próxima aula.